Você sabia que estruturas hiperestáticas estão presentes na grande maioria dos projetos de engenharia civil? Conhecer os métodos, conceitos e princípios de resolução de problemas para dimensionar essas estruturas é fundamental para o engenheiro. A base dos métodos de resolução de estruturas hiperestáticas é constituída pelo princípio do trabalho virtual. E saber empregar esse princípio para determinar os deslocamentos em estruturas isostáticas que possuem o número de reações igual ao número de incógnitas das equações de equilíbrio é imprescindível. Só assim o profissional poderá aplicá-lo na resolução de estruturas hiperestáticas, com um número de reações superior ao de equações de equilíbrio. Para auxiliar a resolução de estruturas hiperestáticas, são utilizados métodos de cálculo, como o método dos deslocamentos. Nele, as incógnitas correspondem aos deslocamentos nos quais as forças associadas recuperam as condições de equilíbrio. Além disso, os deslocamentos dos nós da estrutura são bloqueados para que cada nó receba deslocamentos unitários. Dessa forma, é possível avaliar o efeito isolado que cada deslocamento provoca na estrutura, assim como avaliar isoladamente o efeito do carregamento. E dessa forma, determinar os deslocamentos nos nós da estrutura e as reações de apoio. Já no método das forças, as incógnitas correspondem às forças nas quais os deslocamentos associados recuperam as condições de compatibilidade. No método das forças, uma estrutura hiperestática tem alguns vínculos liberados para que ela se torne isostática. Dessa forma, é possível utilizar o princípio do trabalho virtual para determinar os deslocamentos, as forças e os momentos, ou esforços, nos vínculos que foram liberados. Tanto o método das forças quanto dos deslocamentos utilizam o princípio da superposição dos efeitos. Esse princípio se aplica a materiais que possuem comportamento elástico linear, ou seja, que reassumem sua forma original quando as tensões atuantes são removidas. Isso é válido para a maioria dos materiais comumente utilizados na construção civil. Em qualquer método de resolução de estrutura hiperestática, é preciso respeitar as condições de equilíbrio da estrutura e as condições de compatibilidade de deslocamento. Assim, é possível montar um sistema de equações de compatibilidade para o método das forças e outro de equações de equilíbrio para o método dos deslocamentos. E dessa forma, determinar as incógnitas e resolver a estrutura hiperestática, encontrando seus diagramas de esforços solicitantes. Por ter uma programação simples, o método dos deslocamentos é a base da maioria dos softwares de análise estrutural utilizados atualmente. Então, é importante que profissionais da engenharia civil compreendam bem o uso desses métodos na resolução de estruturas hiperestáticas. Bom, eu fico por aqui, mas você pode se aprofundar mais nesse assunto. Bons estudos e até mais!